É o economista Ramon Barazal e a nutricionista Gislene Rocha. A nossa o quê? A nossa dupla dinâmica. Em nossa já tradicional Cesta Básica. Olha, gente, antes de começar a Cesta Básica, tudo bom com vocês? Tudo bem. Dupla dinâmica? Tudo bem. Tudo ótimo. Tudo bem, Isabelle? É a nossa dupla dinâmica. Eu digo dupla dinâmica porque eu acredito que na vida nós somos um elástico. Não adianta nada você puxar o elástico de um lado e não puxar de outro. É verdade. Concorda? Concordo. Então a gente tem que ter as duas pontas. Claro. E para que esse quadro exista, nada melhor do que um elástico composto por essa dupla. Tá certo, obrigado. Pelo nosso trio. É verdade. E olha, eu queria, em primeiro lugar, agradecer ao Dipilique. Olha a gentileza que ele fez, gente. Oh. Esse suco aqui, que vai ser a nossa receita do dia, foi feito pelo nosso querido Dipilique. Ele, ó, eu vou experimentar, eu vou ver se ele é um bom cozinheiro, mas eu acredito que sim. Olha aqui. Daqui a pouquinho nós vamos passar para vocês a receita desse suco maravilhoso, viu? Esperem, fiquem aí, não saiam daí, porque agora a gente vai falar de preços que subiram e caíram aqui hoje. Tudo bom com vocês? Tudo bem. Tudo ótimo. Como é que foi de semana? Foi muito bem, foi muito legal, muito tranquilo e com saudade da nossa sexta-feira aqui. É, né? É isso. Você sabe que eu outro dia encontrei uma senhora, ela falou assim, Isa, toda vez que chega sexta-feira eu não vejo a hora de você apresentar a dupla dinâmica. Ah, que gostoso. Ela falou que certo. eu falei, que bom que você gosta. Esse é o objetivo do quadro, né? E olha, Gostoso. hoje a gente vai passar aí para os amigos de casa algumas orientações sobre o controle do orçamento doméstico, algumas Exatamente. sugestões para que as pessoas ou ganhem algum dinheiro ou pelo menos evitem perder dinheiro sem necessidade. Conforme o combinado, Conforme né? o combinado na semana passada. Porque a semana passada a gente prometeu. E aqui o que é dito é feito. Exatamente. Nós Certo? cumpriremos a promessa da semana passada aqui com os amigos de Sim, casa. muito bem. Vamos então para as principais quedas da semana. A laranja, a média de 1 quilo, teve queda de 13,24%. Já o extrato de tomate, a lata de 350 gramas, teve uma queda de 2,87%. O frango, a média de 1 quilo, teve uma queda de 2,64%. O macarrão, aquele macarrão espaguete, uma média de 500 gramas, teve uma queda de 2,61%. E aí, isso se deve à farinha de trigo, né, Ramon? Claramente se deve à farinha de trigo, que nesse momento nós estamos atravessando a seguinte situação. O Brasil compra muito, mas muito trigo da Argentina. E nós estávamos enfrentando dificuldades com o trigo argentino também por problemas de clima na Argentina, além dos problemas políticos que eles estão convivendo, já faz bastante tempo que a presidente argentina está atravessando problemas. Nossa, teve até um problemão lá, colocaram barreiras, Isso. proibiram a passagem dos caminhões. Exato. Ontem, por exemplo, eles conseguiram antecipar eleições, quer dizer, a Argentina está atravessando um período um pouco crítico. Faz tempo isso, né, Ramon? Infelizmente, mas é verdade. Eu digo infelizmente porque eu sou uma pessoa que gosto muito da Argentina, não é, do país, e é um país maravilhoso. Para quem não conhece, eu recomendo que conheça, porque as pessoas normalmente conhecem Buenos Aires e imediações, mas o país como um todo é muito bonito. Mas enfim, voltando, aí o Brasil teve que buscar um pouco a alternativa na compra do trigo de outros países, de outras regiões do mundo. E isso já se adequou. Na medida em que isso se adequou, claramente que nós temos mais facilidade com a produção da farinha aqui dentro e, portanto, o preço cai e tomara continue caindo. No caso do macarrão, né? Isso, e todos os derivados do trigo. Agora, uma outra coisa que chamou bastante atenção foi o preço da laranja, que recuou quase 14%, se eu não estou enganado. Quer dizer, uma queda bastante... 13,24%, quase 14%. É uma queda bastante grande, bastante significativa e tem a ver com a safra da laranja, que está aí a toda, e tem a ver também com uma pequena, não muito grande, mas uma pequena queda na exportação do suco, né, para os Estados Unidos principalmente, e isso fez com que o preço da laranja aqui para nós, na ponta, diminuísse. A Cutrale continua sendo a maior revendedora de laranja do país? Continua, quer dizer, a Cutrale, ela de suco, né, de laranja para os americanos, eu diria que é um gigante mundial, se não for a primeira do mundo, deve ser no máximo a segunda ou terceira. Quer dizer, uma organização de grande porte, de grande envergadura, que tem toda a frota própria e assim por diante. Bom, então esse é o momento da gente consumir laranjas aqui na forma a mais variada possível, né? E a Gi vai nos ajudar com isso, exatamente porque a laranja está barata.
Então essa é a hora de você botar suco de laranja para fazer vitamina de frutas e não guaraná. A gente brinca aqui pro Guaraná, gente, que é a primeira vez, o dia que nós estreamos o quadro Cesta Básica, o Ramon falou, ai, gente, podia fazer uma vitamina com refrigerante. A Gi levantou um olho, ela regalou um olho. Ramon, refrigerante? Não. Suco de laranja é melhor. Suco de laranja. Ai, ai. Agora eu pergunto pra Gi. A Gi, geralmente, hoje em dia, né, mais do que nunca, os produtos integrais estão ocupando um espaço grande nas prateleiras dos supermercados, né? Sim. E quando a gente fala em macarrão, ainda há uma resistência muito grande das pessoas consumirem a massa integral. Eu, particularmente, em casa, eu adoro mesclar. Uma semana a gente faz macarrão integral, outra semana a gente faz macarrão normal. E aí eu pergunto pra Gi, qual a maior diferença entre o macarrão, a massa integral e a normal? Bom, Isabela, é o seguinte, o macarrão, ele é de um gosto popular, né? As pessoas, dificilmente alguém fala, eu não gosto de macarrão. Então, acabou caindo o costume de comer a massa branca. O que difere é o teor de fibras. Hoje em dia está recomendado, se você puder optar por todos os alimentos integrais. Por quê? Porque quanto mais integral o alimento for, mais saudável, mais nutritivo, mais benefícios ele faz para você. Porque uma coisa importante não é pensar só no alimento enquanto está na mesa, mas pensá-lo no que ele faz dentro de nós. Então, a partir do momento que você ingere um macarrão integral, aquelas fibras que estão dentro ali na formulação, eles começam, uma das funções, atrair a gordura. Então, a fibra composta ali, ela gruda na gordura e leva a gordura embora pelas fezes. Parece aquele bichinho do come-come, né? Do come-come, vai grudando. Ele vai grudando, adere na gordura e também vai embora pelas fezes, aumentando o volume fecal, fazendo com que pessoas com a digestão melhor, fazendo com que as pessoas fiquem com o intestino melhor, com a pele melhor, elimine toxinas. Então isso é uma pequena função da fibra. Tem menos açúcar? Não, na verdade ele tem mesmo açúcar, só que a gente chama de índice glicêmico. A fibra, ela consegue manter um nível no nosso sangue, digamos, um nível mais saudável. Enquanto que o macarrão branco, ele tem um alto índice glicêmico. E por isso que quem tem diabetes deve evitar comer com moderação o macarrão. Por quê? Porque toda farinha branca, seja para o pão, para o macarrão, qualquer alimento que seja com farinha branca apenas, ele tem um índice glicêmico mais alto. Portanto, ele aumenta a quantidade de glicose no sangue. Entendi. Você consome comida macarrão integral, Ramon? Eu sou um exímio fazedor de pizzas. Eu sou um pizzaiolo amador, então, mas... vai ter que trazer uma pizza aqui pra gente experimentar, Não, uma hora dessa eu trago. Você sabe que no fim de semana próximo agora, eu fui convidado, e isso acontece de vez em quando, por uns amigos aqui em Itatiba. E fui lá fazer uma pizzada para o pessoal no sábado à noite e tal e coisa. Foi muito divertido, foi muito interessante. Qual que você mais gosta? Eu gosto daquela que tem massa embaixo. ou seja, todas ele gosta, né? Não, mas a predileta é sempre a de mussarela, que o pessoal gosta. Então, a tradicional, né? Que é a tradicional. Sim. Mas é o tal negócio que a gente está dizendo, do uso da farinha branca e tal, para fazer a massa e tudo isso, né? É verdade. Eu acho que ainda assim, as pessoas ainda estão muito habituadas à farinha branca, ao açúcar branco, ao pão, tudo branco. É uma questão de cultura mesmo. Para mudar um hábito, você tem que mudar um comportamento. Então é importante que as pessoas comecem, como você deu a sugestão, uma semana o branco, uma semana o integral, vai acostumando o paladar, exatamente, as crianças vão começando a acostumar o paladar, porque realmente, se você pega um alimento, por exemplo, um arroz branco e um arroz integral, você sente diferença. O arroz integral demora mais tempo para ficar pronto, ele tem uma crocância, um paladar diferente, mas o benefício, hoje em dia a gente se fala muito de alimentos funcionais. O que é um alimento funcional? É aquele que age de forma positiva dentro do nosso corpo, trazendo algum benefício. E no caso das fibras é fantástico, porque além de melhorar toda a parte digestiva, além de melhorar toda a parte de circulação, ele traz mais saciedade. Ou seja, comecem aos poucos, uma semana macarrão branco, que é chamado, né? E outra semana você consome macarrão integral, vai mesclando aos poucos, o seu organismo vai aderindo, vai acostumando. Agora, Isabela, uma coisa importante dizer é o seguinte, que quando você começa a aumentar a quantidade de alimentos integrais, você começa a ter a sensação um pouquinho, às vezes, de gases. Então, você se sente mais estufado, uma flatulência. Por quê? Porque a fibra fermenta dentro do nosso corpo. Entendi. Então, se você não tomar água suficiente, no caso a gente diz água mesmo, o que acontece? Aquela fibra resseca.
Ela é como um cimento. Então ela provoca um ressecamento das fezes se não for hidratado. Ah, entendi. Então tem que tomar cuidado, porque muita gente começa a falar, nossa, Gisele, eu tentei comer um alimento integral, foi bom, mas eu me senti tão estufado, me deu uma pesado. Eu falo, é porque faltou água. Se bem que é sempre bom, desculpe, a gente ingerir água, né? Quer dizer, Sempre água bom. é uma coisa simples, nada mais natural do que água, e muitas vezes as pessoas não têm esse hábito. No mínimo, quantos litros por dia? De você 2? tomar água. A gente faz um cálculo assim, normalmente a gente fala 2. 2 a gente arredondou como ideal, mas tem um cálculo que ensina o seguinte, pessoal, você pega 25 ml por quilo de peso. Então, se você tem 50 quilos, você faz 50 vezes 25. É a quantia de água que você tem que tomar. Se você tem os 50, 60, 70, você pega os quilos que você está hoje, atual, e multiplica por 25. Esse é o valor de água que você precisa estar tomando. E é água mesmo. Não é pessoal, suco, o pessoal às vezes fala, eu posso tomar suco, refrigerante, leite, chá, tem água também, né? É líquido, mas ele tem sais ali, ele tem açúcar, às vezes, né? E aquilo necessita de água também. E aquela água que hoje está toda super na moda, aquelas águas gasosas que vem com gostinho de limão, com gostinho de tangerina, com gostinho de maracujá, pode ser consumida também?